Oi, segundo ano, tudo certinho com vocês, né? Como combinamos, eu vou corrigir, certo? Algumas questões que eu passei para casa, lá da nossa página 14 do módulo de corpo vegetal. A primeira questão da página 14, ele dá um pequeno texto que fala de alguns organismos, como fungos, bactérias e protozoários, que apresentam enzimas que têm a capacidade de digerir uma substância orgânica chamada de celulose. Os cupins e os ruminantes apresentam, tá? Abrigam, na verdade, esses micro-organismos, como as bactérias e alguns protozoários, no seu sistema digestório. E aí tem a capacidade de degradar também essa substância orgânica, a celulose, e aproveitar a energia vinda dessa celulose. A questão pergunta qual a estrutura da célula vegetal. Nós vimos a estrutura das células vegetais, caracterizamos as células vegetais, tá? Qual é a estrutura da célula vegetal que é composta por essa substância orgânica e explique sua importância. Então, a estrutura de uma célula vegetal que é composta por celulose é justamente a parede celular da célula vegetal que está ali envolvendo a membrana plasmática de uma célula vegetal. E a sua importância é que a parede celular ela tem a capacidade de proteger as células vegetais, contribuindo também com o formato dessas células vegetais. Tá bom? Na segunda questão, a página pede para vocês associarem os tipos de plastos encontrados nas células vegetais com suas respectivas funções. Então, os cromoplastos são plastos que apresentam determinados pigmentos que deixam os tecidos vegetativos coloridos e, por isso, têm a capacidade de atrair polinizadores. Então, há atração de polinizadores. Os cloroplastos, vocês sabem, né? Já muito a gente conversa muito sobre isso em biologia, são os principais tipos de plásticos presentes em células vegetais, que apresentam os pigmentos fotossintéticos, chamado de clorofila, que dá inclusive a coloração verde das folhas e de várias plantas, tá bom? Que tem a capacidade de realizar a fotossíntese, a reação da fotossíntese, na qual o vegetal produz seu próprio alimento, tá? Produz a sua matéria orgânica, a sua matéria química, vinda da reação onde o gás carbônico reage com água, e essa reação tem sua energia vinda da energia solar, tá? Então, é como se a energia solar possibilitasse a conversão de energia solar em energia química, que no caso a glicose, através dessa reação da fotossíntese. Então, os cloroplastos, função, realização da fotossíntese. E os amiloplastos são plastos que apresentam substâncias de reserva. No caso dos amiloplastos, vão apresentar o amido. Então, lá no tecido de sustentação, nas raízes, em alguns caules, vai apresentar alguns vegetais apresentam uma grande concentração de amiloplastos, como por exemplo a beterraba, que vai ter essas células com uma grande quantidade de amiloplastos nas suas raízes, tá? A mandioca também na raiz, a cenoura também na raiz. E no caule a gente pode dar o exemplo da batatinha inglesa, a batatinha que a gente conhece, tá? Que os amiloplastos estão presentes naquele tecido aquele tecido fundamental que está ali compondo o caule daquela planta. A terceira questão fala o seguinte, que o corpo do vegetal tem uma organização diferente do corpo de alguns animais, né? Dos animais, na verdade. Que em alguns casos é praticamente impossível a gente estabelecer uma relação, uma analogia em relação aos vegetais e animais. Os tecidos vegetais, eles estão separados em sistemas, então sistema de revestimento, sistema fundamental e sistema vascular, cada um com sua respectiva função, tá? E ele é contínuo ao longo dos órgãos vegetativos. Então, a gente vê tanto no caule, quanto na raiz, quanto na folha, que a parte mais externa é formada por esse sistema de revestimento, a parte intermediária pelo sistema fundamental e a parte mais interna desses órgãos vegetativos formada pelo sistema vascular. Essa continuidade física, ela não ocorre nos órgãos dos animais. Então, assim, sendo assim, a gente consegue definir, né, algumas funções dos sistemas vegetais, como fazemos ao estudar os sistemas animais. E a questão pede o seguinte, cite o sistema vegetal responsável por cada uma dessas funções a seguir. Então, preenchimento e reserva, sistema fundamental, condução e sustentação, sistema vascular,
proteção contra a perda de água, sistema de revestimento. São os três principais tecidos especializados das plantas, tá bom? E esses tecidos, eles são divididos em sistemas: sistema de revestimento, sistema fundamental e sistema vascular. Para a quarta questão, a página pede para indicar o nome de cada um dos tecidos vegetais caracterizados a seguir. Então, qual o tecido que contribui para a flutuação de plantas aquáticas? Nós ainda vamos falar, mas é o parênquima aerífero, tá bom? Então, parênquima é um tipo de tecido de lá do sistema de fundamental, onde entre as células desse parênquima tem ar. E é por isso está presente principalmente em dois tipos de órgãos vegetativos, que são nas raízes e nos caules, permitindo que determinadas espécies de plantas possam flutuar em ecossistemas aquáticos, tá bom? Responsável pelo crescimento e comprimento dos caules e raízes, o tecido meristemático primário. Então, independente da idade da planta, a gente viu que sempre vai ter lá no caule e na raiz, tá? Células indiferenciadas formando esse tecido meristemático, no qual pode se diferenciar em outros tipos de tecidos vegetais, dando inclusive a capacidade de a planta crescer independente da sua idade, certo? Responsável pelo crescimento em espessura de caules e raízes, ó, o crescimento em espessura lateral, tá? Câmbio. Realiza fotossíntese nas folhas, o parênquima clorofiliano, que é um tipo de tecido também fundamental, ok? Reveste folhas e órgãos jovens. Falamos nessa aula online dessa semana, que é o que? A epiderme, que é um tipo de tecido de revestimento que reveste toda a planta, mas vai estar presente principalmente em plantas jovens, tá bom? Nos caules e folhas verdes. Para finalizar, a quinta questão fala o seguinte: considerando os tecidos conjuntivos dos animais, quais são os tecidos conjuntivos? Ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e o conjuntivo propriamente dito. Qual deles pode ser comparado com o colênquima das plantas? E em relação ao esclerênquima, justifique sua resposta. A gente ainda não falou na nossa aula online de colênquima e esclerênquima, mas de qualquer maneira eu vou falar rapidinho aqui e vocês podem tentar fazer a questão, porque não deu tempo, né, da gente falar, mas vocês podem deixar para a nossa próxima aula para vocês entregarem, tá bom? Então, o colênquima, ele pode ser considerado com o nosso tecido conjuntivo cartilaginoso. Primeiro, colênquima e esclerênquima são tecidos especializados que formam o sistema fundamental, tá bom? Então, é parênquima, colênquima e esclerênquima. O colênquima apresenta uma deposição de lignina na parede celular, dessas células que formam esse tipo de tecido, e por isso esse tecido, né, é resistente, porém flexível. Então, por isso pode ser comparado com o nosso tecido cartilaginoso, que é um tecido flexível, mas é resistente, tá bom? O esclerênquima são células, é um tecido formado por um conjunto de células, é um tecido também, como eu já tinha dito, um tecido que faz parte do sistema fundamental, formado por um conjunto de células que dizemos que essas células elas são mortas, tá? Por quê? Porque a deposição de lignina, que é uma substância orgânica na parede celular desse tipo de célula que compõe esse tecido, ela é tão grande que a célula é tão espessa que acaba morrendo, tá? E aí essas células, elas estão associadas geralmente, elas estão mais interiorizadas dentro nos órgãos vegetativos e elas estão ao redor do tecido vascular. Então elas estão associadas aos tecidos vasculares, certo? Então elas são bem resistentes, é um tecido que apresenta bastante resistência e pouca flexibilidade. E é por isso que esse tipo de tecido, chamado de esclerênquima, pode ser comparado, por exemplo, ao nosso tecido conjuntivo ósseo, que é um tecido bem resistente, tá bom? Então, era isso. São 5 questões da página 14 que eu queria falar com vocês. Vocês viram que alguns dos assuntos a gente ainda não viu na aula online, mas eu já fui falando aqui. De qualquer maneira, quando a gente vê o assunto, a gente parou em finalizamos o sistema de revestimento, vamos começar o sistema fundamental.
vocês já vão ter uma noção para fazer esses exercícios, ok? Ó, um beijo. Qualquer dúvida, a Pro tá disponível, tá bom? Para tirar a dúvida de vocês. Estou aqui para tudo. Beijos, beijos, beijos. Beijo, beijo.